Tivemos uma prévia da final do Eurobasket entre Turquia e Sérvia, com a Turquia vencendo a partida em um confronto com várias mudanças de lideranças, mas com a Turquia ganhando através de uma vantagem tática. Um conjunto liderado dos dois lados pelo Sengun e contando com a criatividade do Larkin ofensivamente. Tudo começa pela defesa, tendo em vista que do outro lado tem o melhor jogador do mundo, a ideia é sempre incomodar ele o máximo possível. A primeira ideia defensiva era não trocar em nenhum momento e o grande, que era o Alperen, ficar em um drop, mas tirando qualquer passe para o Jokic. No início foi levado ao pé da letra pelo Sengun e essas retiradas da linha de passe acabou sendo uma vantagem para a Sérvia, que puniu muito bem, gerou pontos de maneira fáceis dentro do garrafão. Para o lado ofensivo da Turquia, a presença do Sengun já permite uma vantagem tática no post-up, que claro, foi muito bem aproveitada pelo Ataman. Isolar o seu melhor atleta é uma das dificuldades do basquete. Com uma ação simples, ele permitia que o Sengun ficasse em mano a mano contra o Jokic, seja no post-up, que é a zona favorita do Sengun, ou limpando o cotovelo para que ele possa atacar de maneira limpa. A paridade da dupla Sengun e Larkin permitiu uma vantagem desde o início, com um simples e velho jogo de dupla. A vantagem vem logo no início, com o Sengun apresentando um pop que não vemos no Rockets com tanta frequência. A partir dessa ação, o ataque entrava no fluxo e cestas eram criadas. Com ambas equipes em vantagem ofensiva, o jogo se mantinha equilibrado, tentando tirar a vantagem que a Sérvia criava. A Turquia volta de um timeout pronta para executar uma blitz, ressaltando o grande entendimento do Sengun. Ter uma atleta que consegue executar múltiplas coberturas traz um leque maior ao técnico. Sendo este o primeiro ajuste, criou dúvidas no ataque sérvio. Com isso, a Turquia criou uma gordurinha a partir dessas variações entre drop, tirando o Jokic do jogo, e a blitz. Enquanto isso, a sua vantagem ofensiva não era alterada. No segundo quarto, o Larkin entrou de fato na partida, usando o posicionamento do Sengun, mas não utilizando a screen de fato. Essa ação de rejeitar o eject criava um espaço mínimo, mas a capacidade de um MVP entra em ação. Esses arremessos, mesmo sendo difíceis, se tornam fáceis para o Larkin. O erro de navegação fez com que a Sérvia encostasse no placar. O navegador passar por baixo da screen criava arremessos limpos e através disso a gordura desapareceu e também empilhou alguns erros de comunicação na blitz. Os dois jogadores da blitz não iam com braços levantados e o passe entrava, e automaticamente, com uma vantagem numérica, o ataque encontrava facilidade criando pontos, e o equilíbrio da partida se mantinha, porque de um lado a vantagem do Sengun no post criava pontos para a Turquia, enquanto do outro lado o Jokic gerava pontos para a Sérvia, seja pontuando ou passando, até que no último minuto do primeiro tempo a Turquia encontrou o que estava procurando, que era o head, que não é tão agressivo quanto a blitz, mas não é tão passivo quanto o drop. Então conseguia pressionar o portador e consequentemente o Jokic não recebia a bola. E voltando do intervalo, essa guerra de vantagem era ferrenha, com uma leve vantagem para a Turquia, principalmente na screen do Sengun. Com o Jokic em drop baixo, o pull-up era uma alternativa juntamente com o eject. Ter um atleta que joga com a mão fraca é uma das pequenas vantagens em uma quadra de basquete. O Larkin não tem problemas em ir para a esquerda, mesmo com as bolas do Larkin caindo, o Jokic ainda estava ali, sempre gerando pontos, então o equilíbrio era mantido. O último quarto chega e começa com a Sérvia pressionando e mandando também alguns heads e criando um desconforto ao ataque turco, mas o Larkin conseguia criar no backdoor, dando um gato e atacando o fundo quadra. E essa constância entre duas favoritas iria se manter até o fim, e a melhor execução acabou sendo da Turquia, com Sengun executando o head e estendendo esse head
a partir da cegueira colocada no portador. Lembra que tudo foi feito para a bola não chegar no Jokic? O Sengun, vendo o perfilamento do atacante, percebe que não existirá linha de passe. Sabendo e confiando no Bona, ele estica essa execução e, segundo antes do time da cobertura passar, ele consegue ter a visão da bola por cima do portador e enxerga ali uma oportunidade de vencer o jogo, dando um tapa e retirando a bola do adversário e conseguindo a vitória, garantindo a liderança contra a grande favorita Sérvia. Agora começa as eliminatórias, praticamente outra competição.